Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Verbum Petri e hoje nós temos um formato diferente, né? A gente hoje vai reagir a um vídeo, certo, Gabriel? Exatamente. Eu descobri esse canal recentemente, já maratonei quase todos os vídeos dele. E eu acho que, primeiro que é uma forma de... é um react positivo, então é uma forma de agradecer o PKB por tudo que ele tem fazendo no YouTube. O canal dele é muito bom, recomendamos o canal dele. Também aqui acabamos de convidar ele para ser nosso entrevistado. Então, a ideia é não só divulgar, porque ele é um canal maior que o nosso, mas também compartilhar esse conteúdo para que a gente possa aprender e refletir um pouquinho sobre as coisas que ele tem a falar, porque eu acho que são muito pertinentes e vão agregar muito no nosso canal. Sim, com certeza. Então vamos pro react. Bora, Brasil. Vai dar o play. Oi, eu sou o PKB e o vídeo de hoje é sobre amar o próximo. Bem, veja que pouquíssimas pessoas realmente amam o próximo, ok? Elas não amam nem sequer os mais próximos, pra ser mais sincero, ok? Certamente, alguém dirá, não, porque eu amo minha mãe, e isso não conta, afinal, todo mundo é ligado à própria mãe, e esse afeto é puramente natural. Poderá alguém dizer que não, mas eu amo o meu pai, e ora, o teu pai é quem sustenta a sua casa, então é meio óbvio. Ah não, mas eu amo meus amigos, e também não. Teus amigos são engraçados, divertidos, alegres, tu ama a sensação que eles te dão. Deixa um deles começar a ficar meio chato pra você ver se você não para de conversar com ele. A realidade é que se eu perguntar pra você o que você de fato ama, você vai descobrir que na verdade você não ama nada. Você ama o benefício que as pessoas e as coisas te dão. Se sua mãe fosse a mãe de outro cara, você não amaria ela. Se seus amigos não fossem seus amigos, tu também não amaria eles. Você ama o bem que eles fazem pra você. E pra ser sincero, isso de fato é triste, porque isso não é amor, isso é somente egoísmo. O adjetivo mais leve que você pode dar a isso é de interesseiro. Mas como isso fica num lugar tão escondido da própria alma, que nem mesmo a própria pessoa tem noção disso. Ela acha que ama, mas não ama. Ela ama a si mesmo nas outras pessoas. Ela ama o que as outras pessoas podem dar pra ela, o prazer que as outras pessoas dão pra ela, e assim por diante. A realidade é que existe uma grande probabilidade de você nunca ter amado nada e nem ninguém. Você ama o que as pessoas podem fazer por você e não o que elas são verdadeiramente. Veja, quando Cristo diz que devemos amar o próximo, é porque esse próximo é amado por Deus, e eu, amando a Deus, devo amar o meu próximo por causa de Deus, e ver no meu próximo a imagem e semelhança deste mesmo Deus. E isso nos faz amar de forma verdadeira, amar de forma desinteressada, amar pelo simples fato do outro ser o outro, e não porque ele me traz algum tipo de benefício ou prazer legal. É fácil demais reconhecer isso em pessoas bonitas, em pessoas limpas, em pessoas caridosas, em pessoas famosas, mas existe esse gosto, essa atração, porque isso lhe traz algum bem. Ver uma pessoa bonita é legal, uma pessoa cheirosa é legal, mas tente entender que essa não é a forma correta. A forma correta é amar pelo que as pessoas são, porque elas são criaturas, imagem e semelhança de Deus. Tente imaginar isso em moradores de rua, em drogados, em pessoas sujas. Isso sim é difícil e isso sim é o que importa. Essa fala do PKB é muito legal, porque tem uma frase da Santa Maria de Calcutá, que ela tá dando... ficou famosa essa história, né? Ela tá dando banho no morador de rua, e aí o entrevistador lá vai conversar com ela e fala, nossa, eu não faria isso nem se você me pagasse $1 milhão. E ela fala, eu também não. Porque ela não faz isso por dinheiro, né? Então ela faz isso justamente porque, simplesmente pelo fato de que as outras pessoas são imagem de Deus. E esse é o principal motivo, porque a gente deve amar as pessoas. Então a gente ama as pessoas apesar delas, mas só porque elas são de verdade. Na essência, a pessoa pode cometer vários pecados, mas ela ainda continua sendo filha de Deus. E é isso que define o que ela é, e é por isso que a gente tem que amar ela. Muito legal. Sim. E tem aquela passagem do Evangelho, né, que isso fala a respeito de amar os inimigos, porque os gentios, até os gentios têm a capacidade de amar os seus amigos, aqueles que são... Os gentios conseguem amar os pais, conseguem amar as pessoas que estão próximas a eles. O difícil realmente é amar aqueles que a gente não gosta, ou aqueles que são subjugados na sociedade. Isso que é difícil. Exatamente. É o que importa. Olhar no fundo dos olhos desse tipo de gente, que esta é a imagem de Deus. E o que nos faz aproximar deste ideal, dessa realidade, é perceber que nós não somos diferentes deles. Veja, tem se lembrado da última vez que você viu algum morador de rua na sua vida, com cabelo desarrumado, as roupas rasgadas, muitas vezes fedendo a mijo, o rosto e as mãos totalmente sujas. Imagine ele pedindo algumas moedas. Você, dando essas moedas, faz um ato de amor, de puro amor, finalmente um ato de amor, porque faz um bem não esperando nada em troca. Um homem que dá uma flor à namorada tenta ganhar um amor dela em troca, ou alguém que tenta dar alguma coisa pra um professor, tenta ganhar uma nota boa, ou alguém que faz um bem pra mãe, sei lá, pra ganhar algum presente. Veja, todos os atos que, entre aspas, são de amor, sempre são um ato de interesse, de querer alguma coisa em troca, mas isso não
dar algo a alguém que não pode te dar nada. Isso sim é o puro amor, porque isto é dar a alguém um bem pra alguém que você tem a certeza que nunca vai poder te retribuir. Isso sim é um ato de amor totalmente desinteressado. O que acontece é que, infelizmente, já vi em alguns momentos de certas pessoas dizerem que não, pra que eu vou dar dinheiro pra morador de rua, pra mendigo, se sabemos que ele vai usar esse dinheiro pra trocar em droga, ou até em coisa pior. E, ora, veja o quão esse pensamento é insensato, é ridículo. Não somos todos iguais a esse morador de rua? E não tô falando no sentido de, não, somos todos iguais aos seres humanos. Não. Basta pensar um pouco, olha na sua própria vida. Basta que a sua mãe fique doente, ou que você, sei lá, perca algum familiar, que dê algum problema com você, e logo você cai de joelhos pedindo: por favor, Deus, se você existe, cura minha mãezinha, me ajuda. Você é tão mendigo quanto o homem que você nega a ajudar. A diferença é que um tem a humildade de pedir apenas algumas moedas, você não. Você mendiga a Deus todos os dias. Um emprego bom, uma mulher, um carro, nota boa. Ai, Senhor, me dá um futuro próspero, me dá saúde. Você é sim merecedor de todas as graças de... Oh, meu Deus, como você merece. Você é tão mendigo como o homem que você nega na rua. Agora, imagine apenas por um segundo. Esse comentário é muito legal, porque é uma reflexão que o Frei Gilson já trouxe muitas vezes, né? A gente pede tudo pra Deus, menos que a vontade dele seja feita. A gente pede um emprego, a gente pede várias coisas, e a gente faz assim: eu quero isso aqui, e eu quero a bênção de Deus sobre a minha vontade. Então eu quero que ele confirme a minha vontade. Mas ele nunca pede que a vontade dele, porque geralmente a vontade dele é contrariar a nossa, e contrariar a nossa é a pior coisa que a gente pode fazer, né? Então a ideia que ele traz é muito legal. A ideia de pedir a Deus que seja feito somente a vontade dele. Mesmo que doa, mesmo que machuque, porque a vontade dele é o melhor pra gente em todos os casos. Sim, é um problema, porque às vezes a gente quer tanto a nossa vontade que a gente não aceita a vontade de Deus, mesmo que ela seja perfeita, né? A gente compreende que ela é perfeita, mas a gente não quer a vontade de Deus porque ela não é necessariamente a nossa. Merecedor de todas as graças de... Oh, meu Deus, como você merece. Você é tão mendigo como o homem que você nega na rua. Agora, imagine apenas por um segundo se Deus agisse como você. Assim como você não dá esmola a um homem, sabendo que em algum momento ele vai usar pra usar droga, ele vai usar esse dinheiro de forma ruim. Veja, não deveria Deus também te negar várias graças, sabendo que você em algum outro momento vai agir mal também? E se Deus agisse da forma com que você age com os outros? Mas não, Deus não é assim. Porque Deus ama. Ele sabe que, apesar da sua fraqueza, que apesar das suas falhas, por puro amor, ele lhe permite ter mais uma chance. Por isso, ele dá centenas e centenas de graças. Porque então, não age com amor com o seu próximo. É andando na rua e vendo o homem mais sujo que pode aparecer, vendo o homem mais degradado, em que o homem deve se ver refletido, e ver como num espelho, e ver a si mesmo, e amá-lo. Não pelo que ele tem, mas pelo que ele é. As manchas, o fedor, a sujeira não são capazes de fazer esquecer que ao apertar a sua mão, eu aperto a mão do Cristo. Que ao olhar nos seus olhos, eu olho os olhos do Cristo. E quando eu lhe dou uma esmola, não sou eu que ajudo um mendigo na terra, mas o mendigo que me ajuda a chegar ao céu. Quem não te garante que a esmola que você tá dando pra alguém não é Deus lhe dando a última chance de você fazer um ato de caridade na sua vida? Quem lhe garante que não pode ser o seu último ato de desprendimento, o seu último ato de amor sincero, já que em toda a sua vida você nunca soube amar e nunca amou nada? Quem não te garante que é a última vez, é a última chance que você vai ter para de fato começar a amar e não usar as pessoas? Perfeito, né, cara? Sim. O PKB, ele... Você percebe claramente que o primeiro preconceito que o pessoal pode ter é o fundo de Minecraft. Mas ele consegue condensar muitas coisas, percebe claramente que você conta... Já vi muitos vídeos dele, ele consegue falar da história dele, da história que desde o ensino médio ele conheceu uma menina que era protestante, eles vinham discutindo porque ele era católico, então os dois começaram, olha que incrível, eles começaram a estudar juntos para poder saber qual era a verdade. Então ele agora já é casado com essa menina, tem filho, então eles estudaram bastante essas questões, e ele condensa muita coisa que ele estudou num vídeo de 5 minutos, falando muita coisa. Então é incrível, simplesmente incrível, porque a gente pode pedir milagres, a gente pode pedir várias coisas que aconteçam, mas o principal que a gente tem que pedir é sempre amor, né? Aumentar no amor. Como que a gente sabe se a gente está no caminho certo ou no caminho errado? A gente está aumentando no amor ou não com Jesus, né? E esse amor se reflete necessariamente com o próximo. Então é aquela questão do... você conhece a árvore pelos frutos que ela dá, né? Então não adianta a gente fazer aqui um canal no YouTube, falar de Cristo, falar do catecismo, falar de todas essas coisas, e no nosso dia a dia a gente não trazer Cristo nas nossas palavras, nas nossas ações. Sim. E então essa ideia é muito interessante, né? Então que
esse vídeo que seja um pouquinho de reflexão pra gente lembrar do amor de Cristo, né? Que a gente tem que ser, e essa é a questão. Deus nos chama a ser extraordinário. A vida comum não cabe para nós, porque a vida comum cabe somente a essa terra. E a gente veio pro céu. Então, se a gente é chamado a ser extraordinário, nosso amor tem que ser um amor divino. Então, a gente precisa receber da graça dele, mas também estar aberto a amar de forma divina. Da mesma forma que Deus ia atrás dos doentes, dos pobres, dos oprimidos, que não podiam fazer nada por ele, a gente tem que amar e não pedir nada em troca. Essa mensagem que o PKB traz, mensagem do Evangelho. Então, além de recomendar o canal, eu recomendo também viver de acordo com Cristo, né? Então, essa é a ideia que a gente tem para trazer. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do React. Fiquem aí atentos a mais vídeos. Se inscrevam no canal, apertem o sininho toda vez que a gente postar. A gente está tentando trazer semanalmente alguns vídeos para vocês. Vocês vão ser notificados, né? Então se inscrevam, deem um like, compartilhem, comentem e ajudem a gente a chegar ao máximo de pessoas possível para trazer o Evangelho e o Catecismo. É isso, pessoal. Até uma próxima. Até a próxima. Falou.